Bem-vindos de volta, amantes da superatuação. Hoje, Vojin está rodando no modo robô da atuação, mas o set começa a rachar, e um certo diretor lendário liga com uma única pergunta: quem é esse garoto? Temos roteiros secretos, upgrades instantâneos de idioma, uma exibição teste que quase mata Vojin de vergonha alheia, e uma reunião em que ele solta um idioma estrangeiro como se fosse uma granada de luz. E bem quando a tensão atinge o pico, Vojin tenta fugir. Vamos continuar. Chamam Vojin de volta ao set, e ele aceita automaticamente, como uma máquina que esqueceu onde fica o botão de desligar. Dias de filmagens ininterruptas se misturam, e na cabeça dele ele já está se chamando de robô da atuação, o que, honestamente, parece até generoso a essa altura. Hyo-jung mistura por perto, irritado com os infinitos cortes de NG e falfalas mal feitas, latindo como se o cansaço fosse uma ofensa pessoal. Vojin observa e se pergunta em silêncio se esse homem alguma vez fica cansado, ou se a raiva é o estado natural dele. Pelo menos Vojin tem sua arma secreta, aquela sala de descanso escondida no subespaço. Sem isso, ele tem certeza de que teria desabado em algum momento da semana passada e virado apenas uma história de advertência. Mesmo agora, ele fica frustrado por não poder dormir, mas aliviar a fadiga já é melhor do que nada. Manvou observa Vojin à distância, esperando ver alguém meio morto. Em vez disso, Vojin parece, surpreendentemente bem. Não fresco. Não animado. Mas em pé. Com uma agenda dessas, qualquer um estaria acabado, e ainda assim Vojin continua funcionando. Manvou admite em silêncio que a resistência desse garoto não é brincadeira. Então o telefone de Manvou toca. Ele atende casualmente, até ouvir a voz do outro lado e quase congelar. Diretor Kon Kitaki. Manvou se apressa em tranquilizá-lo, dizendo que tudo bem ele não ter podido visitar antes, fingindo que isso é completamente normal e nada assustador. Então Kitaki menciona casualmente ter visto Hyo-jung para um projeto futuro. Projeto confidencial. Atuação aprimorada. Mas ele pede especialmente para Manvou não mencionar o novo projeto a ninguém. Esse detalhe é importante. Manvou conduz a conversa para onde realmente quer e pergunta o que Kitaki acha de Kong e Vojin. Há uma pausa na linha, daquelas que carregam peso. Kitaki admite que Vojin tem assombrado seus sonhos. Não é metáfora. Esse foi o verdadeiro motivo de ele ter ligado. Então ele pergunta diretamente onde Manvou encontrou um monstro desses. Manvou responde com calma que não o encontrou, foi mais como se Vojin tivesse caído do céu. Kitaki acha que ele está brincando. Manvou confirma que não está. A curiosidade vence, e Kitaki pergunta se Manvou se importaria de compartilhar o que sabe sobre o garoto. A resposta é estranhamente simples. Ninguém sabe muita coisa. Vojin afirma que aprendeu atuação completamente sozinho, sem professores, sem mentores, sem apoio. E se Kitaki investigar nem que seja um pouco, vai descobrir que Vojin não tem nenhuma conexão no cenário artístico nacional. Sem patrocinadores. Sem linhagem. Sem atalhos. Mas Manvou tem certeza de uma coisa: ele aprendeu a atuar sozinho. Graças ao caos do diretor Song, os mal-entendidos sobre Vojin estão se acumulando como dívidas não pagas. E em algum lugar por perto, as orelhas de Vojin coçam, e ele sente claramente que alguém poderoso está falando sobre ele. No momento exato, Choi Song o chama e pede para ele esperar. Ele entrega um roteiro a Vojin, que agradece, e pergunta o que é. Choi Song lembra do roteiro japonês que Vojin havia pedido. Vojin congela por meio segundo, então se lembra e agradece novamente, genuinamente impressionado. Por dentro, porém, Vojin ri. Roteiro japonês adquirido. Próximo passo: aprender japonês. Funcionou com o inglês, não funcionou? Choi Sung explica que deu trabalho conseguir a versão original japonesa em vez de uma traduzida e pergunta se aquilo basta. Vojin garante que está perfeito e pergunta como ele conseguiu. Conexões no Japão, responde Choi Sung casualmente, como se isso explicasse tudo. Então a suspeita aparece. Por que Vojin precisaria de repente de um roteiro japonês?
Choi-song não pode perguntar diretamente por causa do contrato, mas o cérebro dele começa a correr. Aprendeu atuação no Japão? Uma estreia japonesa? Planos internacionais? Ou talvez... Vojin não fala inglês? Isso não seria ideal, já que inglês é o idioma internacional mais procurado. Mas chute errado. Enquanto isso, Vojin abre silenciosamente seu subespaço. Assim que entra, ele pressiona o dedo contra o novo roteiro e deixa o sistema lê-lo em japonês perfeito. O conhecimento entra de uma vez, limpo e instantâneo. E apenas alguns segundos depois, ele ordena sair. Quando abre os olhos novamente, o mundo não mudou. Mas ele mudou. Japonês, adquirido. O telefone de Choi-song toca antes que ele possa pensar demais. Ele atende, escuta com atenção e concorda, lançando um olhar para Vojin no meio da ligação. A agenda de Aion está apertada, ele diz, mas Vojin deve estar disponível. Ele vai confirmar direito com ele, claro. Então ele solta a verdadeira bomba. A edição de Detective Agency está finalizada. Eles são convidados para a exibição teste. Vojin sorri nervoso. Por que é isso? Um momento que ele vem fingindo não pensar. Enquanto caminham juntos depois, Vojin ainda não acredita que vai assistir a um filme em que atuou. Mesmo sendo um curta-metragem, é seu primeiro papel principal, seu primeiro trabalho de verdade. Dong-chun os vê e os cumprimenta, e Choi-song o parabeniza calorosamente. Dong-chun imediatamente desvia o elogio, creditando o investidor, o próprio Choi-song, porque a humildade aparentemente sobrevive até no inferno. Então Dong-chun aperta os olhos ao ver o rosto pálido de Vojin e pergunta se ele está bem. A filmagem foi brutal, afinal. O diretor Song é famoso por empurrar as pessoas além do conforto, direto para o sofrimento. Vojin olha para a aparência igualmente destruída de Dong-chun e decide que agora não é o momento de se preocupar consigo mesmo. Ele foi deixado sozinho numa ilha ou algo assim? Ele pergunta se Dong-chun está bem. Dong-chun dá de ombros, dizendo que não dorme nem come há dias. Aparentemente, apenas mais uma fase normal da vida dele. Eles podem conversar depois, ele diz. Primeiro, vamos assistir. As luzes se apagam. O coração de Vojin dispara. Mesmo tendo apenas 44 minutos, é a primeira vez que ele se vê na tela como protagonista. Ele se prepara, e imediatamente quer desaparecer. A vergonha bate forte. Forte demais. Ele luta contra a vontade de sair correndo da sala. Mas conforme o filme continua, algo estranho acontece. O Detective Agency finalizado não parece um filme. Parece entrar em outra dimensão, que lentamente o puxa para dentro. Cena após cena, Vojin esquece de sentir vergonha. É como se estivesse assistindo a própria vida se desenrolar, distante e exposta, e quando a tela finalmente fica preta, ele mal percebe. Dong-chun pergunta o que ele achou. Vojin responde honestamente, foi fenomenal. O diretor Dong-chun começa a corar, Vojin elogiou o trabalho dele. Por dentro, porém, Vojin está morrendo. Por que mantiveram a cena em que ele caiu daquele jeito? Aquilo deveria ter sido deletado. Queimado. Enterrado. Então Dong-chun explica que o festival mais Sensi mudou de patrocinadores este ano, o que mudou tudo. Escala maior. Mais apoio. Mais atenção. E novos prêmios, um para melhor atuação. Um grande prêmio. Dong-chun fecha o punho, cheio de determinação, dizendo que mudanças não o assustam. Onde quer que Detective Agency vá, vai deixar uma marca. Enquanto Vojin está absorvido pelo filme, outra coisa começa a se formar. Uma guerra silenciosa. As emissoras alinham suas grades, dramas se sobrepondo, promoções colidindo. Profiler Alien entra na disputa, e de repente MBS e TVM estão se atacando mutuamente. A mídia adora. Quem vai sorrir em maio? Quem vai desmoronar? Graças ao caos, a indústria dos dramas vira um campo de batalha novamente. Em outro lugar, em um set, Ryu Jung-mi e Aion se preparam para outra filmagem. Vojin espera por perto, entediado, se perguntando quando a gravação vai começar. Então Choi-song franze a testa ao ver um homem mais velho usando máscara. O rosto parece familiar.
Não suspeito, apenas familiar. Antes que Choi Song decida se aproximar, ele percebe Man-woo discutindo com alguém. A tensão é pesada. Man-woo insiste que a cena não pode parecer um conto de fadas. Ela precisa parecer o inferno, disfarçado como um. Enquanto Wojin pensa se há um problema muito difícil de resolver, Man-woo suspira, explicando que, para retratar corretamente o assistente gerente Park, a equipe de VFX precisa entender completamente a mentalidade. E esse entendimento não está vindo fácil. Então Wojin ouve. Inglês. O estrangeiro pergunta se é como ver uma cidade comum mudar lentamente de cores, e Wojin percebe que o set não está lutando apenas com visuais. Está enfrentando algo muito mais sombrio por baixo. Wojin entende cada palavra claramente, e o problema fica óbvio quase imediatamente. A mensagem está certa, mas a execução está errada, distorcida em algum ponto entre idiomas e intenção, e ele debate se interferir vai melhorar algo ou apenas causar mais barulho. Choi Song parece confuso quando Wojin se levanta de repente, mas Wojin decide que isso é inevitável. Se ele vai usar inglês mais cedo ou mais tarde, é melhor arrancar o band-aid agora. Man-woo ainda explica ao homem que fala inglês que o fundo em si não é importante. Quando Wojin entra calmamente na conversa, em inglês fluente, ele sugere que o tom brilhante de um conto de fadas pode ser preservado ao levá-lo para algo mais sombrio, estranho e muito mais perturbador. Ele começa a desenhar a imagem no ar. Chão roxo. Árvores e grama azul escuro. Um céu negro. Pessoas com cores desencontradas, quase erradas de se olhar. Grotesco, ele diz, é o núcleo. A sala fica em silêncio, e Wojin se pergunta por um momento se ninguém responde porque não sabe quem ele é. Então ele se apresenta de forma simples como o ator que interpreta aquele papel, flexionando casualmente como se não tivesse acabado de sequestrar uma discussão profissional em um idioma estrangeiro. Por dentro, ele ri. Ele acabou de manter uma conversa em inglês com um estrangeiro, e de alguma forma o mundo não acabou. O homem hesita, então pergunta sobre a cena da explosão de fogos de artifício. Wojin responde tranquilamente em inglês, explicando que a crueldade deve parecer algo saído de um conto de fadas distorcido, como uma criança vendo sangue espirrar sem entender completamente por que aquilo é horrível. Os olhos do homem se iluminam quando o conceito faz sentido. Grotesco e infantil, ele repete, finalmente entendendo. Ele agradece sinceramente a Wojin, dizendo que a imagem agora faz sentido. Wojin dá de ombros, achando estranho o dia ter chegado em que falar com estrangeiros parece normal. Todo o resto fica chocado. Isso não é inglês de livro didático, isso não é inglês de cursinho. É o tipo de fluência que deixa as pessoas desconfiadas. Era quase como se ele fosse um falante nativo. Eles começam a cochichar, se perguntando se Wojin viveu nos Estados Unidos, porque não tem como esse nível vir de apenas estudar. Man-woo decide em silêncio que já sabe a resposta. Wojin nasceu no exterior. Tem que ser. A pronúncia dele soa como a de um coreano-americano, não, até melhor. E até um Choi Song chocado começa a se perguntar por que Wojin esconderia algo assim. No fim das contas, ele vinha de um país de língua inglesa. Não do Japão, mas então sua mente entra em parafuso ao lembrar da conversa sobre o roteiro japonês. Ele espera desesperadamente que Wojin não fale japonês também, porque a essa altura isso seria simplesmente injusto. Kwon Ki-tak, por outro lado, concorda silenciosamente com o que PD Song havia dito antes. Ele vinha de fora. Quanto mais observa Wojin, mais estranho o garoto se torna. Enquanto Wojin pensa internamente em onde o japonês pode ser útil a seguir, uma garota atrás dele finalmente fala. Ela pergunta se ele viveu nos Estados Unidos, elogiando o inglês dele com admiração genuína. Antes que Wojin possa responder, Man-woo coloca a mão no ombro dela e encerra gentilmente o assunto. Ele a lembra de que todos têm coisas sobre as quais não podem falar, e que ela deveria entender o recado. Ela congela, envergonhada, e concorda rapidamente, percebendo que passou do limite. Man-woo manda todos ficarem quietos e se prepararem. A filmagem vai começar. A cena de hoje é brutal. É a cena de inspeção no local dos assassinatos em série do assistente gerente Park. Park reencena o ato algemado, e um ursinho de pelúcia substitui a vítima real porque os visuais são perturbadores demais.
Ao mesmo tempo, o público vê o assassinato real através dos flashbacks de Park. Isso significa que Vojin precisa atuar duas vezes, uma como Park do presente, contido, e outra como monstro solto do passado. A ideia faz seu estômago se contrair. Mesmo com preparação mental, encenar um assassinato é diferente quando está realmente acontecendo. Isso não é mais apenas atuação, é vivenciar algo feio, mesmo que seja dentro de um subespaço. Vojin sabe que esse caminho não será feito apenas de coisas agradáveis. O mesmo subespaço que o fortalece pode facilmente abalar seu senso de identidade. Ironicamente, o mal-entendido que deu início a tudo isso, as expectativas exageradas, a atuação conceitual, acaba afiando o ego dele em vez de apagá-lo. Isso força a olhar para dentro, querendo ou não. Manvou pergunta se ele está pronto. Vojin segura a corda, a mente passando por tudo que viveu até agora. Então alguém grita, ação. Vojin entrega sua fala friamente, declarando que pessoas não passam de suas posses. A multidão o amaldiçoa, chamando-o de lixo, gritando por sua morte, exigindo execução. Park sorri. Ele envolve a corda no pescoço do ursinho. Aperta o punho perto do ombro e avança em direção a Yoon-hee e Oh-ji-yoon, a câmera seguindo como um predador. A cena muda. Um homem e uma mulher estão inconscientes diante dele. O ursinho lentamente se transforma em uma mulher real, implorando pela vida, a voz quebrando conforme a realidade se impõe. Ela implora mais enquanto ele puxa a corda com força, enquanto ela grita, tosse, se engasga, luta por ar. Arrastando-a, ele critica seus gritos, dizendo que não são altos o suficiente, não desesperados o suficiente, não excitantes o suficiente. É aí que Vojin treme. Ele volta à realidade. Essa mulher. Ela não está atuando. Manvou grita corta, declarando a cena aproveitável por enquanto. Vojin imediatamente ajuda a mulher a se levantar, pedindo desculpas, perguntando se ela está bem, se algo dói. Ela diz que está bem, mas Vojin insiste em verificar. Ela o encara em descrença, se perguntando o que aconteceu com ele. A loucura ao redor dele desapareceu completamente, em um segundo, substituída por preocupação, e a mudança é tão abrupta que parece irreal. Ele nota a vermelhidão ao redor do pescoço dela e pede desculpas novamente. Ela minimiza, apontando que as mãos dele estão mais vermelhas que a pele dela. Ele aplicou pressão real para vender atenção, ela diz, e por isso manteve a corda mais solta no pescoço dela. Mesmo assim, Vojin não fica satisfeito. Ele chama o diretor e pede para verificarem o pescoço e os braços dela corretamente, só por segurança. Manvou se assusta, perguntando se ela se machucou. Vojin admite que talvez tenha sido duro demais na tomada de puxão, depois se desculpa e vai ao banheiro. Ele sai correndo. Todos o observam ir embora, assumindo que ele precisa de um momento para se acalmar depois de uma cena tão intensa. Na realidade, ele só precisa muito ir ao banheiro. Choi Song observa sair, inquieto, se perguntando se Vojin está realmente bem. Enquanto as pessoas no set cochicham entre si que é normal precisar se recompor depois de uma cena dessas. Parecia que ele estava realmente vivendo aquilo. Outra pessoa comenta aliviada que ele não passou mal durante a filmagem, o talento de Vojin era tão bom que realmente parecia que um assassinato estava acontecendo ali na frente deles. Então alguém toca o ombro de Choi Song. Presidente Choi. Ele pergunta se Choi Song se lembra dele, e Choi Song quase pula, percebendo que é um diretor da Eolin Film Company. Ele tinha ouvido rumores de que eles estavam preparando um novo projeto com o diretor Kon Ki-tak. O homem solta que a rede de informações dele é impressionante, já que nada tinha sido anunciado publicamente ainda. Quando Choi Sung pergunta por que ele está ali, ele reconhece de repente o homem mascarado de antes. É o próprio diretor Kon Ki-tak. Choi Sung se inclina e pergunta se ele veio ver aquele ator. Ki-tak confirma com um sorriso significativo. Choi Sung, rápido como sempre, insiste, perguntando se ele já deve ter visto Vojin. Ki-tak não hesita. Ele diz que Vojin é incrível, e menciona que ouviu falar do inglês também. Segundo o PD Song, Ki-tak até perguntou se Vojin era do exterior e se Choi Sung sabia como ele aprendeu a atuação sozinho. Choi Sung fica chocado. Ele pergunta se hoje não foi a primeira vez que Ki-tak o viu. Não foi.
Kitaki admite que vem observando Vojin há semanas e planejava falar com ele adequadamente hoje, mas depois daquela filmagem emocionalmente pesada, abordá-lo agora pareceria estranho. Então ele vai embora. Choi Song fica atônito. Kitaki veio até ali só para dar meia volta? Kitaki diz que está tudo bem. Ele viu atuação suficiente para saber o valor de Vojin. Uma reunião apropriada pode acontecer depois, em um lugar mais adequado. Enquanto se separam, Choi Song não consegue deixar de pensar se Vojin é algum tipo de imã para diretores. Ele sugere se encontrarem novamente em 2 dias, pela manhã. Kitaki concorda. 2 dias depois, Choi Song e Vojin caminham juntos em silêncio. Choi Song começa a falar, então para. Vojin olha para ele, confuso. Choi Song amaldiçoa mentalmente a cláusula do contrato. Ele quer dizer a Vojin para pensar com cuidado desta vez, para realmente considerar o que está por vir. Mas por razões que nem ele entende, as palavras simplesmente não saem. Choi Song tenta acalmar Vojin comparando reputações, basicamente dizendo que o diretor Kon Kitaki é uma espécie diferente do diretor Vo Young-gu. Vojin concorda como se entendesse, porque ele já tinha feito a lição de casa antes de entrar nessa cova de leões. Kitaki não é apenas bom. Ele é o tipo de diretor que já ganhou reconhecimento em grandes festivais internacionais. E ainda assim Vojin não sente o nervosismo habitual. A situação inteira não parece completamente real para ele, então, estranhamente, Choi Song acaba sendo a única pessoa na sala que realmente está suando. Eles entram mesmo assim, Kitaki os recebe, e eles o cumprimentam de volta, educados e cuidadosos, como pessoas entrando em um templo que não podem se dar ao luxo de ofender. Kitaki olha diretamente para Vojin e diz que finalmente pode vê-lo de perto. Vojin se senta, e Kitaki entrega a ele um roteiro para o próximo projeto. Ele menciona que outros atores já o receberam e sugere que Vojin dê uma olhada primeiro, depois eles conversam. Vojin concorda, e então abre silenciosamente seu subespaço como um trapaceiro abrindo o gabarito durante uma prova. Dentro do subespaço, ele confere a classificação do roteiro. E é ruim. Apenas nota D. Tão ruim que faz o cérebro dele dar um tranco, porque a nota está ali como um insulto. Vojin encara, confuso, até perceber que o roteiro corresponde a um rascunho que ele viu antes. Se aquelas páginas anteriores eram apenas um recorte bruto, então talvez o todo também não esteja finalizado. E Vojin sabe que não existe universo em que uma escalação séria aconteça com uma história pela metade. A menos que o universo seja governado pelo caos. O que, honestamente, pode ser verdade. Ele folheia e vê cargos como tenente, sargento, soldado raso, e entende imediatamente que tipo de mundo é esse. Se começar a ler de verdade, isso vai jogá-lo direto no meio de um campo de batalha. E essa percepção o atinge mais forte do que deveria. O medo sobe pela espinha, e ele sai abruptamente do subespaço como alguém recuando da beira de um precipício. De volta à realidade, ele treme levemente com o roteiro ainda nas mãos. Kitaki percebe na hora e pergunta se ele está bem. Vojin força uma resposta calma, dizendo que está bem, mas Kitaki claramente viu aquela pausa. Kitaki se pergunta casualmente se Vojin não gostou desde o início. Vojin quase ri, porque, sim, na verdade. Mas Kitaki veio pessoalmente, então Vojin engole o impulso e decide que respeito importa. Se a nota é tão baixa, talvez ele entenda o motivo depois de ler um pouco mais. Kitaki sugere que não pensem demais ainda. Apenas dê uma olhada, ele diz. Sinta o clima geral. Veja se a atmosfera combina com o gosto deles. Vojin continua lendo, e quanto mais olha, menos sentido a nota faz. Nada salta como terrível. Nenhum desastre gritante. Nenhuma falha óbvia. Vojin solta o ar, irritado consigo mesmo, porque o que ele realmente pode saber com apenas uma dúzia de páginas? Então ele escolhe o caminho perigoso. Ele pede desculpas e pergunta diretamente a Kitaki se esse é definitivamente o próximo projeto. Kitaki pisca, pego de surpresa, e pergunta por que ele está questionando. Vojin explica com cuidado que o roteiro parece completo, mas apenas na superfície, como algo usando uma máscara de acabado. Kitaki ainda parece confuso, e Vojin pede desculpas de novo, lembrando que ele disse para falar à vontade. Então Vojin falou. Aí Kitaki faz a pergunta de verdade,
Como Vojin chegou a essa conclusão depois de ler apenas algumas páginas? O estômago de Vojin se contrai. Por um segundo, ele se pergunta se acabou de passar vergonha diante de uma lenda. E então Kitaki começa a rir. Não uma risada de deboche, uma risada impressionada. Ele admite que estava cético, mas que o diretor Song não exagerou afinal. Vojin fica completamente perdido. Porque o que isso significa? Kitaki mexe no casaco e finalmente revela a verdade. Aquele roteiro não está completo. Está inacabado, e o instinto de Vojin percebeu isso quase imediatamente, o que aparentemente é raro o suficiente para divertir Kitaki. Então ele puxa outro roteiro e sugere que leiam esse em vez disso. E de repente o jogo real aparece. Isso foi bastante surpreendente para Kitaki. Ele admite que originalmente planejavam pegar Vojin sem audição, mas a curiosidade falou mais alto. Ele queria testá-lo um pouco, ver se os rumores batiam com a realidade. Ele se pergunta quantos roteiros Vojin deve ter lido enquanto estudava sozinho no exterior, porque esse nível de instinto não surge do nada. Aos olhos de Kitaki, como o diretor Song Man-woo comentou, Vojin tem um tipo diferente de brilho de estrela. Tanto a atuação quanto a personalidade dele o agradaram. E agora Kitaki está silenciosamente torcendo para que Vojin goste do que está prestes a ver, porque ele o quer como protagonista. Dentro do subespaço, Vojin lê o título: A Ilha do Desaparecimento. A nota é absurdamente alta, e a diferença bate como sair de um quarto abafado e entrar num campo aberto. O papel é de um sargento com dupla personalidade. Vojin pausa, tentando entender que tipo de dupla personalidade é essa. O tempo passa e, mais tarde, Vojin está no carro, ainda encarando o roteiro. O roteiro parece intenso, como se estivesse respirando no pescoço do leitor. O suspense é mais afiado, mais profundo, e a atmosfera é inconfundivelmente diferente do rascunho anterior. Vojin continua lendo e acha o papel de dupla personalidade fascinante, mesmo sem conseguir decidir se ele é bom ou mau. É o tipo de personagem que pode ser brilhante, ou pode mastigá-lo e cuspir. Choi Song está dirigindo quando o celular toca. Ele atende, e é o diretor Shin Dong-chun. Então Vojin ouve a notícia e o cérebro dele acende. Detective Agency foi selecionado entre as 40 obras finais para chegar à final, o que significa que vai aparecer no festival de curtas mais sem sim. A empolgação de Vojin dispara na hora, porque de repente ele está imaginando aquelas cenas de festival que todo mundo vê na TV. Choi Song faz perguntas práticas, se perguntando se as inscrições foram menores este ano. Dong-chun diz que o comitê falou o contrário, as inscrições aumentaram em cerca de 30%. E ele suspeita que o motivo seja Yeon. Choi Song comenta que, independente da qualidade, o comitê provavelmente favoreceu obras que gerassem burburinho. Em outras palavras, atenção importa, até na arte. Então Choi Song começa a preparar tudo, porque uma oportunidade dessas não aparece duas vezes. Ele ainda está meio em choque, porém, uma estreia em festival menos de 2 meses depois de Vojin aparecer é insano, quase inédito. E agora diretores famosos também estão rondando o projeto, como se a indústria estivesse sentindo o cheiro de algo novo. Some o inglês de Vojin por cima disso, e de repente os termos absurdos do contrato começam a fazer um tipo de sentido inquietante. Até ele fica curioso para ver como as coisas vão se desenrolar daqui para frente. Choi Song pergunta a Vojin o que ele achou de A Ilha do Desaparecimento. Vojin admite que ainda não terminou, mas por enquanto é interessante. Choi Song diz para ele terminar de ler e decidir se quer continuar. Ele explica que Kitaki está ocupado com o festival mais sem sim agora, então uma conversa de verdade vai acontecer depois que o festival acabar. Então Vojin solta um pedido do nada. Ele pede mais roteiros e sinopses, de preferência os que ainda estão em fase de planejamento. Na cabeça dele, Vojin pensa que precisa de cada migalha de experiência que conseguir. Para Choi Song não é difícil conseguir, mas ele pergunta que gêneros Vojin prefere. Thriller, ação, Hong Kong, qualquer coisa. Vojin diz que gênero não importa, ele só quer dar uma olhada. Choi Song acrescenta um aviso próprio, dizendo que Vojin está pegando papéis pesados cedo demais, e se continuar assim, o Typecast vai pegar ele pelo pescoço.
Ele aconselha que personagens doces e charmosos são o jeito mais rápido de construir uma base de fãs. O rosto de Vojin, ele diz, é versátil. Rom-coms. Melodramas. Ele pergunta se Vojin algum dia teria interesse. O tempo passa e, de volta ao set, Manvou finalmente grita corta. Ele vira para Vojin e o elogia na hora, dizendo que ele foi excepcional na última tomada. E aí ele vai ainda mais longe. Ele diz que, em toda a carreira dele, o assistente gerente Park que Vojin interpretou é a melhor versão que ele já viu. A equipe começa a comemorar, e Vojin fica ali parado como alguém que virou uma lenda por acidente enquanto só tentava sobreviver ao dia. Por um segundo, Vojin sente como se tivesse virado algum tipo de deus da atuação. E ele não faz a menor ideia de como responder a isso. Então ele faz a única coisa que sabe fazer. Ele se curva, agradece a todos e diz que aprendeu muito. Ryu Jung-min e Manvou parecem genuinamente felizes, o que é raro bastante para ser classificado como um evento sobrenatural. Choi Song diz a Vojin que ele trabalhou duro, mas que precisa de uma conversa rápida com a equipe de produção. Ele pede para Vojin esperar no carro. Vojin concorda e começa a se afastar, mas algo nisso parece estranho. Parece uma baixa do exército, deixando para trás companheiros com quem ele sofreu, e essa emoção o pega desprevenido. Ele diz a si mesmo que precisa se acostumar com essas pequenas despedidas. Enquanto anda, o alívio se mistura com tudo que ele vinha segurando. Não tem ninguém por perto. E, de repente, Vojin começa a rir sem controle, como se o corpo dele finalmente tivesse achado um jeito de despejar toda aquela pressão sem pedir permissão. Vojin diz a si mesmo que não sabe quanto aos outros, mas depois de tudo que ele vem fazendo, atuando sem parar, mantendo aquela máscara de durão no lugar, ele ganhou o direito de deixar alguma coisa sair. Então ele ri, e continua rindo, como se a pressão finalmente tivesse encontrado uma saída e arrombado a porta. Então ele sente alguém observando. Ele se vira, e se arrepende instantaneamente de estar vivo, porque ali está Rongayon, parecendo um desastre lindo com um timing perfeito. O cérebro de Vojin grita que essa é a pior plateia possível para um colapso. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali. Aeon responde com calma que está ali desde o começo, esperando no carro, ou seja, ela assistiu à apresentação completa de Ator perde a sanidade no estacionamento. Vojin sente a alma sair do corpo por um segundo. Ela segura o ombro dele e rosna para ele se recompor. Ela diz que ele não pode agir assim, não ali fora, não como um homem que esqueceu como ser normal. Choi Song aparece no meio da bronca, confuso, perguntando por que eles estão tão dramáticos e se eles estão brigando. Vojin fica ainda mais confuso do que ele. Aeon vira a cabeça para ele e denuncia Vojin como se ele fosse um eletrodoméstico com defeito. Ela diz que ele estava rindo sozinho, resmungando para si mesmo, totalmente diferente do normal. E de repente Vojin está ali enquanto dois adultos o interrogam como se ele tivesse sido possuído pelo assistente gerente Park. Eles mandam ele voltar ao normal, insistindo que ele não é um psicopata, nem um sociopata, e definitivamente não está preso naquele personagem ainda. Choi Song, em modo gerente total, até pergunta se deveria marcar um psiquiatra. Vojin, por outro lado, pensando em como ele pode escapar dessa situação, precisa de uma desculpa, e precisa rápido. Então ele entra em pânico e solta a primeira coisa que soa minimamente convincente. Ele diz que estava só testando a atuação de um personagem de A Ilha do Desaparecimento. Os olhos de Aeon se estreitam, e ela entende no instante em que Choi Song menciona que é o próximo projeto do diretor Kon Kitaki. Ela imediatamente vira contra Choi Song, perguntando por que não soube de uma coisa dessas. Choi Song explica que Vojin já foi verificado, e que o projeto que vem aí parece uma obra enorme, de nível internacional. Aeon encara Vojin como se ele estivesse acelerando carreiras no modo Cedrum, e então aponta que ele está praticando logo depois de terminar uma filmagem de serial killer porque precisa pular direto para o projeto de Kitaki. Vojin tenta se defender, dizendo que não estava praticando de verdade. Ele estava entediado e só testou. Aeon pergunta que tipo de personagem é. Vojin diz que é um papel de dupla personalidade, mas não pode falar muito mais. E Aeon, com a honestidade brutal de alguém que não tem interesse em poupar sentimentos,
Comenta que isso explica por que o sorriso dele parecia ainda mais perturbado do que o do assistente gerente Park. Wojin tosse, meio morrendo, já que era a risada verdadeira dele, e mesmo assim agradece. Ele admite que foi um mal-entendido, mas aprecia a preocupação. Por dentro, ele cria uma nova regra de sobrevivência: nunca baixar a guarda de novo. Nem por uma risada. Choi Song ainda não fica satisfeito e diz a Wojin que, se ele precisar de apoio psicológico, deve falar. Então ele oferece algo que Wojin não ouve há tempos. Uma pausa. Se a agenda permitir, Choi Song diz, Wojin pode ter seu primeiro dia de folga. Wojin agarra essa boia na hora e diz que quer assistir Detective Agency no cinema de qualquer jeito. Choi Song lembra que a cerimônia de abertura do festival de curtas mais Sensin é em 2 dias, e ver numa tela grande vai ser completamente diferente da exibição teste. Então, só por garantia, ele diz para Wojin cobrir o rosto. Wojin concorda, pensando que, se alguém o reconhecer por causa de Detective Agency, pode virar uma bagunça, mas ele assume que nada estranho vai acontecer. Enquanto isso, Kim Oldado está rolando o feed do celular, lendo notícias sobre o festival de curtas mais Sensin. Ele nota que a cobertura da mídia está enorme este ano, então confere a programação, excluindo a cerimônia de encerramento e os prêmios, como um homem planejando o fim de semana como se fosse uma operação militar. Ele já está convencendo alguém a ir com ele. A pessoa concorda, e Oldada sugere que eles tomem um drink também, porque cultura bate mais forte quando você adiciona álcool. A outra pessoa responde perguntando se eles deveriam convidar os outros, então para se perguntar por que Kong Wojin está tão quieto. Ele desapareceu? E Oldada lembra de Wojin dizendo que estava ocupado. Ele manda DM mesmo assim, mas Wojin nem lê. E é aí que nasce a traição. E Oldada decide reunir todo mundo neste fim de semana, menos Wojin. Um pouco depois, Oldado está no cinema com os amigos. Mas Wojin também está lá. Com um rosto escondido atrás de uma máscara, e o destino faz sua piadinha, porque os dois grupos passam um pelo outro sem perceber, ambos indo na direção do CCV Cinema como se estivessem sendo puxados pela mesma corda invisível. Dentro da sala, todos os assentos estão ocupados. Wojin olha ao redor, chocado com quanta gente apareceu, e o medo de verdade bate. Se ver numa tela grande já é uma coisa, mas se ver enquanto ouve a plateia reagindo em tempo real? Isso é tortura em som surrão. Ele tenta acalmar o coração disparado. Mas então ouve vozes se aproximando. Vozes familiares. E quando ele vira, o sangue dele esfria. Porque quem senta na frente é o trio sem esperança, Lee Kyung-sung, Na-young-gu e Kim Da-young. Wojin observa eles se acomodarem. E então acontece a traição de verdade. Eles começam a falar sobre ele. Eles especulam que talvez Wojin não veio porque tem namorada, e Na-young-gu declara na hora que essa é a explicação mais provável. Porque homens somem por 2 motivos, trabalho ou romance, e Wojin anda agindo como se estivesse no programa de proteção à testemunha. E Oldada manda eles calarem a boca porque o filme vai começar. Lee Kyung-sung pede pipoca, enquanto Oldada olha para a tela grande pensando quem diabos. Mas Kyung-sung chama o nome dele de novo, irritado porque acha que Oldada não está ouvindo. E Oldada, em choque, tremendo, aponta de repente para a tela quando Wojin aparece. As bocas do trio caem tão abertas que parece que eles estão tentando engolir o cinema inteiro. Eles encaram, confusos, perguntando o que Wojin está fazendo dentro do filme. Kyung-sung sugere que eles saiam, liguem para ele, ou confrontem imediatamente. E Oldada se recusa, dizendo que eles devem assistir tudo primeiro e depois ligar, porque essa loucura merece uma investigação completa. Enquanto assistem, o cérebro de Oldada começa a voltar no tempo, revisando cada momento suspeito. Wojin pediu roteiros. Um dos roteiros era Detective Agency. Depois Wojin continuou perguntando sobre curtas. Aí, de repente, ficou ocupado e sumiu. E Oldada finalmente junta as peças e percebe que Wojin pode ter dado uma olhada no roteiro, feito a audição e conseguido o papel principal sem contar a ninguém. Um cara que desenhou a vida inteira para ser designer, simplesmente virou ator do dia para a noite. E a pior parte é que, na tela, Wojin atua como se fizesse isso há anos.
E Oldada começa a suar só de pensar nisso enquanto encara a tela. Vojin, ainda mascarado na plateia, vê a reação deles e pensa que eles estão prestando atenção demais. Ele tinha planejado contar perto do lançamento do primeiro episódio de Profiler Alien, mas agora o segredo está explodindo na cara dele num cinema lotado. Ele decide que precisa explicar alguma coisa hoje, porque, se ele estivesse no lugar deles, também não acreditaria. Então Eldada de repente grita de choque numa cena, alto o suficiente para as pessoas notarem. Na tela, Hong-aeon aparece ao lado de Vojin, e o cinema inteiro se mexe, confuso, se perguntando por que Hong-aeon está num curta. Vojin percebe, tarde demais, que ninguém nem sabia que ela apareceria, ou seja, esse segredo acabou de dobrar de tamanho. Depois que o filme termina, Vojin se esconde do lado de fora e se agacha embaixo de uma árvore como um criminoso fugindo da lei. Ele observa os amigos à distância, montando desculpas na cabeça a uma velocidade absurda, como se estivesse construindo uma mentira com suprimentos de emergência. Ele tem certeza de que pelo menos uma desculpa vai funcionar. Então os amigos o veem, e como um bando de crianças de desenho animado movidas à traição, eles apontam para ele ao mesmo tempo e gritam no volume máximo para todo mundo pegar ele. Vojin congela de puro horror quando eles vêm na direção dele como se fosse uma caçada a javali. Eles gritam para ele parar. Vojin corre. Eles correm atrás até ficarem sem ar. Por que Vojin é tão rápido? Então eles gritam que, se ele parar de correr, eles vão conversar como seres humanos civilizados. Vojin finalmente pergunta por que eles estão perseguindo ele, e Oldada grita o óbvio, porque Vojin apareceu no filme, não como espectador, mas como um chefe secreto final. Vojin pergunta por que estão olhando para ele como se quisessem matá-lo e promete que vai explicar tudo. E Oldada imediatamente o pega num mata-leão, porque aparentemente explicações são melhor entregues sob um leve estrangulamento. Ele exige a verdade. Vojin começa com a confissão mais simples. Sim, ele é o protagonista que eles viram na tela. Ouvir isso direto deixa tudo ainda mais irreal, e Oldada pergunta por que ele do nada trocou designer por ator. Vojin explica que percebeu que tinha talento na edição de Super Hector. Aí ele se interessou por roteiros. Aí praticou um pouco. Aí fez audição para Detective Agency. E o diretor viu o que ele conseguia fazer e o chamou. E Oldada encara como se nada daquilo fosse fisicamente possível e diz que não é só talento, é basicamente trapaça. Vojin diz que ficou ocupado filmando, o que só deixa Oldada mais desconfiado. E Oldada pergunta se ele vai continuar atuando. Vojin diz que sim, mas pede para manterem em sigilo. E Oldada imediatamente exige saber o próximo projeto. Vojin admite que é um drama e ainda é confidencial, e Oldada continua pressionando, perguntando se é de uma emissora grande e quando começam as filmagens, porque depois que a traição acerta, curiosidade vira vício. Vojin responde com calma que o primeiro episódio vai ao ar em breve, e essa única frase vira uma chave na cabeça de Oldada. Ele começa a checar tudo na hora, como se confirmação pudesse deixar essa situação menos absurda. Na Yang-gu se inclina e faz a pergunta que todo mundo está pensando, se Vojin é próximo de Hong-aeon. No momento em que Vojin admite que tem o número dela, os amigos cercam ele como se ele tivesse revelado um artefato lendário. E Oldada sente o burburinho crescer e liga os pontos rápido. Detective Agency está atraindo atenção exatamente porque Hong-aeon está ligada ao projeto, como esperado. Mas não é só isso. Menções a Kong Vojin também estão se acumulando, discretas porém constantes, e o nome dele está começando a pegar. E Oldada se pega pensando que tipo de avaliação o filme vai receber no festival mais sim. Em outro lugar, uma conversa completamente diferente está acontecendo. As pessoas comentam que a qualidade geral das obras claramente melhorou em relação ao ano passado. Mesmo assim, alguns sentem que a atuação não acompanhou esse crescimento. Falando em japonês, um homem se vira para outro no escuro e pergunta o que o diretor acha. Esse homem é Kyotaro Taniguchi, um diretor mestre do Japão, e ele concorda com a crítica, pelo menos no começo. Então Detective Agency começa. Conforme a exibição continua, a expressão de Taniguchi muda. O foco dele afia, e a confusão aparece. Quem é aquele ator?
O homem que faz o protagonista está operando num nível completamente diferente de tudo que eles viram até agora. Taniguchi não consegue esconder o choque, se perguntando se atores desse calibre realmente existem na Coreia, e se existem, por que estão aparecendo em curtas. Outros ao redor dele começam a perguntar a mesma coisa. Eles notam que o ator não apenas atua bem, ele chega a ofuscar a presença de Hong Ga-yeon na tela. Uma garota admite que nunca o viu em produções de teatro também, o que só aprofunda o mistério. Então alguém diz que ele é do exterior. Esse comentário vem de Kitaki. Uma garota se vira para ele na hora, perguntando se o diretor Kon Kitaki tem certeza sobre esse ator. Kitaki responde com cuidado, dizendo que só ouviu falar dele por uma conexão pequena. Então ele acrescenta algo que pesa no ar. Aquele ator está destinado a se tornar o primeiro Blue Chip de Chungmuro deste ano. E com um sorriso discreto, Kitaki diz que a próxima cerimônia de encerramento e premiação vai valer a pena assistir. O episódio de hoje termina aqui. A tão aguardada noite do festival finalmente chega. Câmeras. Repórteres. Uma sala cheia de gente que decide carreiras com um olhar. Vojin entra achando que só precisa aguentar sentado. Mas uma única aparição já basta. Uma única frase já basta, e quando idiomas desconhecidos começam a circular e os sussurros se espalham. Rumores correm mais rápido do que a verdade. Quando a noite termina, uma coisa fica clara: depois que você participa de um evento desses, se esconder deixa de ser uma opção. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Você quer que essa história continue? Até a próxima!